Agora a gente vai falar sobre ética. A ética, ela está relacionada à melhor maneira de conviver com as pessoas e de se comportar em lugares e também de frequentar, não é? Cumprir as situações, as funções corretas. E por isso, dessa forma, fica evidente a importância da ética no ambiente de trabalho, inclusive no mundo dos negócios. E é sobre a ética no meio corporativo que nós vamos conversar com a Elma Santiago, que é professora de ética da Fundação Getúlio Vargas e também do IBS, e a Marina Antunes, coordenadora de gestão de pessoas. A gente vai para o nosso sofá, então, agora, falar com elas, né? Vamos saber qual é a Elma e qual é a Marina. Elma, muito prazer. Tudo bem, Jean? Muito prazer, Marina. Prazer. Prazer é meu. Muito bem, ética é uma coisa que no Brasil a gente ouve falar muito, mas sente falta nos grandes relacionamentos, ou nos relacionamentos das grandes corporações, né, e instituições. A gente fala muito de ética, por exemplo, na política. Houve um filósofo, um escritor que disse um dia, né, que o problema do Brasil era um problema de ética, a falta da ética, né? Bom, a senhora é estudiosa da ética, é professora de ética. Sim. O que te levou a estudar a ética? A ética é um tema muito peculiar, né? E ele está aí hoje cada vez mais sendo estudado, né? Mas o que me levou a procurar esse comportamento, essa reflexão do indivíduo, né? Frente às ações corretas? É que nós passamos tantas dificuldades, né? O sujeito hoje, ele se depara com tantas dificuldades que... E aí, como é que fica, né? Como é que ele vai enfrentar esses obstáculos que ele vai aí pela frente, né? E como que ele vai fazer isso? Porque ética é comportamento. Então, tem como definir a palavra ética? Você pegou minha língua. Existe, vários autores definem ética, né? Existe uma definição científica para ética. Ética é uma ciência que estuda o comportamento do ser humano, né? Mas ética é muito mais do que somente essa definição de comportamento. Então, ética é uma reflexão. Mas não pode ser só a ciência. A ética é algo do indivíduo. Do indivíduo, né? A gente costuma ética falar... E moral. Define pra gente ética e moral. Ética é reflexão. É a reflexão daquilo que é certo e errado, daquilo que é justo e não justo, né, e injusto, aquilo que é permitido e que não é permitido. Então, é mais no nível de consciência, né, do indivíduo. A moral, ela vem pela sociedade, né? São as normas regidas e validadas pelo meio social, né? Então, assim, a moral, ela depende do contexto, depende da sociedade onde o indivíduo está inserido, né? A ética é mais internalizada. A ética é uma coisa mais internalizada, exatamente, que é mais de consciência. Mas as duas têm que ser praticadas, né? Agora, a moral, ela tem que ser praticada, né, em função das normas que estão aí. Sim. A moral seria a ética colocada em prática no contexto? Podemos dizer que sim. Né? Queria perguntar para a Marina, por exemplo, vocês trabalham muito com a ética no contexto corporativo. Sim. Mas por que pensar a ética talvez no contexto corporativo se a ética está ligada ao indivíduo? E aí se o problema é do indivíduo, por que não desenvolver, por exemplo, projetos ou pensar a ética a partir de cada cidadão? Seria talvez educar o que não foi educado lá no passado? Sim, como ela já disse, né, a ética ela envolve o comportamento, né, e numa organização você imagina quantas pessoas, né, de vários comportamentos diferentes, com várias criações diferentes, né, que às vezes tem um conceito de ética completamente diferente ou mesmo de bom senso, né, às vezes o pessoal confunde muito também ética com bom senso. Então nas empresas é extremamente importante delimitar, né, de acordo com a missão, com a visão e os valores dela, o que a gente espera, né? Porque às vezes o que veio do passado, né, o que ele entende como certo ou errado, ou mesmo como devo agir, às vezes está fora do que a empresa espera dele. Então o que a gente faz é justamente delimitar quais são esses comportamentos que a empresa espera que ele haja, né? E mesmo com esse que é o que a gente chama de manual do colaborador, a gente tem também essas ações, né, para ajudar quando ele está fugindo disso aí que a gente espera, né, para tomar ações junto
àquele colaborador. Porque criar um manual, por exemplo, para cada indivíduo seria impossível. Não, na verdade, a gente já tem um manual prontinho, já editado, que é a Bíblia, né? Porque se as pessoas lerem a Bíblia de verdade e colocarem em prática... Vão se comportar direitinho, né, gente? Olha, aí eu vou dizer uma coisa, vocês vão perder o emprego, porque com certeza as empresas não teriam problema, né? Sim. Agora, vocês acham que a falta da ética, e aí nós vamos tomar a liberdade aqui de abordar muito também na perspectiva do indivíduo, não só na questão corporativista, a falta da ética para vocês, em qual momento da história, vamos pensar no nosso contexto brasileiro, em qual momento da história a gente começou a perder ou a nem mesmo ter a ética nessas relações humanas? O estudo da ética surge lá na Grécia Antiga com Sócrates, quando ele ficava pensando, ele sentava na praça e começava a pensar sobre o comportamento do ser humano, né? Só que isso é um estudo que já vem há algum tempo, mas eu acredito que é mais recente, né? Até em função do que ocorre na política. Você começou falando aí no iniciozinho que a gente entende a ética aí, a gente vê muita ética, principalmente voltado para a política. Então, com toda isso que está acontecendo na política, né? Desde os anos 60, 70, 80, né? Então, isso emergiu com mais força, né? E agora muito mais, né? Por que agora muito mais? As pessoas estão com necessidade de serem corretas, de agir corretamente, de terem comportamentos corretos, né? E os indivíduos, os sujeitos, eles estão cobrando isso do outro cada vez mais. Mas aí me suscita uma dúvida, até vou perguntar tanto para a Marina quanto para a senhora, acerca do mau exemplo, vamos dizer assim. É difícil um pai pedir para um filho, nunca fume quando o pai está com cigarro na mão. Então a gente chega na empresa, Marina, principalmente no setor corporativo, e a gente institui o manual do colaborador, a gente coloca tantas regras de ética, a gente sabe que não se pode confundir ética com bom senso, mas andam juntas, pelo menos são irmãs gêmeas, ali, vamos dizer assim. E a gente vê tantos maus exemplos vindo da nossa própria política, da nossa própria gestão. E como lidar com situações dessas, onde o pai está fumando e dizendo para o filho não fumar? No dia a dia, né? Sim. O comportamento do dia a dia. Até porque a ética, você ensinar um comportamento correto, ele vem pelo exemplo. Sim. Né? E a Marina está aqui, ela pode até falar para a gente como é que acontece isso na empresa. É a mesma coisa. Nós não podemos esquecer que a empresa, ela é um órgão, né, físico ali. Só que quem constitui a empresa são os sujeitos. São pessoas. Né? E cada um com seu comportamento, cada um com suas crenças, cada um com seus valores, né? Cada um com seus princípios que têm que ser aliados ao que a empresa, qual é a missão da empresa? Quais são os princípios que a empresa preserva ou está ali, né, prescritos para ela poder atingir o sucesso. A empresa procura o sucesso. Até essa falta de identidade, ela afeta diretamente a questão da ética, porque muitos funcionários trabalham na empresa e se você perguntar qual o valor da sua empresa, qual a missão da sua empresa, aquela pessoa não sabe responder. Será que o começo, o início de tudo não seria isso? Os funcionários vestirem a camisa da empresa, entenderem a missão verdadeira da empresa, esse seria o ponto inicial? Sim. Até enquanto o recrutamento mesmo, né, como psicóloga agora falando, eu acho que a ética, como ela disse, eu creio que parte muito da pessoa também, que você tem seus valores. Então, eu acho que essa perda dessa ética, quando a gente já começa a se trair, vamos dizer assim, passar por cima dos seus valores, né, você já começa a fluir errado. Né? Então, eu acho que na empresa é importante, até mesmo no ato de entrar na empresa, né, quando a gente está contratando esse candidato que vai ser um futuro colaborador, explicitar para ele, olha, os nossos valores são esses, porque eu acho que também cabe a cada um avaliar. Eu estou disposto a entrar nesse time e a jogar com esses valores ou não? Isso vai ferir os meus princípios, eu prefiro não interagir com esse clima, porque eu acho que é justamente isso. A pessoa tem que entender em que ritmo que eu vou trabalhar, quais são as normas que vão me nortear, quais são esses valores mesmo,
porque, né, depende Vou de tentar cada um reforçar o que eu optar. tinha perguntado. Como é que você faz lá na própria empresa, não precisa citar a sua empresa não, mas em diversas que você tem experiência, quando o exemplo talvez não venha de cima ou se o exemplo prioritariamente tem que vir de cima para baixo? Porque a pior coisa é um colaborador se portar de uma maneira correta e ver o seu próprio gestor completamente ao avesso do que o próprio manual que ele teria, entre aspas, criado não está funcionando. Sim, aí já é uma medida mais drástica, né? Porque eu acho que o fato que a gente cobra, ele é também embatido com isso, né? Se você vai cobrar de um colaborador e ele fala, tá, mas o meu superior não faz isso, e aí? Então, eu acho que já tem que juntar, né, os cabeças da empresa para tomar uma decisão. Manda o dono embora, manda o dono embora. E é complicado. Ou mudar. Então, se não é isso que a gente vai seguir, vamos mudar então, né? Vamos refazer esses Agora, pilares. vocês não acham, por exemplo, que a questão da ética é uma questão cultural? Porque nós estamos mergulhados numa cultura brasileira que tem aquele famoso do jeitinho brasileiro que quebra todos os protocolos de ética. E quando você pensa, por exemplo, em alguns países que são desenvolvidos ou até mais desenvolvidos, como a Europa, alguns da América do Norte, alguns outros lugares em que você pensa assim, você pega, por exemplo, na Ásia você tem Singapura também como um bom exemplo, não seria uma questão cultural, porque todo mundo fala que o Brasil é do jeito que é, porque começou lá no descobrimento ou na invasão do Brasil, quando os europeus chegaram aqui e trouxeram, segundo a história, trouxeram, por exemplo, os presos da época, os ladrões, ou seja, trouxeram a parte que não tinha ética da sociedade europeia naquela época para formar uma sociedade aqui no Brasil. E, de repente, começaram, então, uma sociedade do jeito errado. E a gente parece que tem um troço agarrado com a gente, que a gente não consegue, você não consegue, para todo ano eleitoral, você vê todo mundo querendo entrar na política, ou quase todo mundo, para se dar bem, sem ética nenhuma. A gente está vendo aí essas situações aí, por exemplo, os lobbies que estão fazendo para essa votação toda que está acontecendo lá dos postos e tal. Quer dizer, todo dia, parece que, aliás, quando você aparece alguém que zela pela ética, pela moral e etc e tal, essa pessoa é como um extraterrestre no contexto, né? Fazem matérias especiais com a pessoa. Será que isso não seria uma coisa cultural? A ética, ela é universal. Você não consegue identificar o bem e o mal dentro de uma cultura. O bem e o mal, ele é universal. Quando você fala em amor, quando você fala em verdade, isso é universal. Transcende em qualquer cultura. Parte, né, do planeta que você for, o bem é o bem, o mal é o mal. Né? A verdade é o que as pessoas entendem como verdade. Agora, a moral é uma questão cultural. Né? A moral, sim, os costumes, aquilo que a sociedade, aquilo que o contexto define ali como validado entre as pessoas, né, entre os cidadãos, ali eu posso te falar que é cultural. Então podemos pensar num exemplo? Você poderia dar um exemplo? Por isso é que no Brasil nós temos o jeitinho brasileiro. Sim. Muito se fala em jeitinho brasileiro. Isso não né? tem a ver com a ética, porque a Sim. ética é a maneira... Ética e moral, né? Não, exatamente. A pessoa não tem essa capacidade de julgar aquilo. Peraí, por que eu repito algo que vem desde a história? Por que eu tenho que chegar sempre na última hora, chegar atrasado? Dá dinheiro Mas pro guarda, a reflexão. dá dinheiro pro guarda que está me multando. Né? Mas é a reflexão. Porque você trabalhar no campo da ética, você perceber as coisas no campo da ética, é você ter a capacidade de refletir. Sim. E isso, infelizmente, nós como seres humanos, nós como indivíduos, nós temos muita dificuldade de fazer isso. Você refletir naquilo que você tem que olhar para dentro, né? E saber avaliar qual é o seu comportamento. Isso nós sabemos que é muito difícil. Aí eu já vou... A nossa psicóloga está aqui, né? Que pode Aí falar isso um pouco já vou pra vender gente. o nosso peixe aqui, porque é difícil, porque você olha, você não vê nenhum padrão de verdade adequado. Porque a verdade dele talvez pode não ser a minha, a dela é outra e assim vai. Aí eu vou vender meu peixe aqui agora como pastor. A Bíblia tem que ser, então, esse ponto de referência, porque ela, embora foram homens que pegaram a caneta e escreveram, mas ela tem algo que transcende, né, essa questão cultural, essa questão humana que vem do alto. Né? Porque senão nós estamos perdidos, nós temos que dar esperança para o povo. Senão as faculdades de ética vão lutar e vão malhar a ferro frio.